Neste episódio, eu quis explorar algo que vai além das batalhas e do poder. O peso de carregar uma identidade que não pode ser revelada. Rin chegou a um ponto crítico. Não é mais apenas sobre lutar contra inimigos externos, mas contra algo muito mais complexo, a própria verdade. Até aqui, ele construiu laços e encontrou um lugar onde finalmente é aceito. Mas tudo isso está sustentado por uma mentira. A luta contra Azaroth mostrou o auge do seu poder. Já este episódio mostra o limite emocional desse mesmo poder. Porque não importa o quão forte alguém seja, sempre existe algo que pode quebrá-lo por dentro. A relação com Rina também começa a mudar. A dúvida nasce e com ela, o risco. Confiança não é algo que se mantém apenas com ações, ela exige verdade. E Ray ainda não está pronto para isso. E, claro, introduzimos um novo elemento essencial para a história. Há alguém que sabe. A figura encapuzada não aparece por acaso. Esse é o início de uma nova fase, onde o perigo não virá apenas de frente, mas das sombras. Se até agora o Ray lutava para sobreviver, agora ele vai lutar para proteger tudo o que conquistou. Episódio 9. O colapso do caos. Azaroth, respirei fundo, firmando meus pés no chão destruído. Então, por respeito ao seu poder, eu também vou usar tudo o que tenho. Minha mana começou a subir, sem limites, sem controle aparente. Meu grito rasgou os céus. A energia explodiu ao meu redor como uma estrela prestes a colapsar. O ar foi dilacerado. O chão se partiu em fissuras profundas, e mesmo sem liberar tudo, eu já estava ficando mais forte, muito mais forte. Azaroth avançou em um clarão vermelho. Antes, eu mal conseguia enxergá-lo. Agora, eu via tudo, cada movimento, cada intenção. Nossos corpos colidiram, como dois desastres naturais, espada contra lâmina, punho contra carne, impactos que faziam a realidade tremer. Ele me acertou, um golpe brutal, como se uma montanha tivesse caído sobre mim. Meu corpo gritou, o sangue ferveu, mas eu não recuei. Ataquei de volta. Minha lâmina atravessou sua carne demoníaca. O sangue negro manchou o ar. Mesmo ferido, ele ria. Maldito, como pode ser tão poderoso, sendo apenas um humano? Eu sou um dos maiores demônios do clã. Eu não posso perder para um inseto como você. Respirei com dificuldade. Ergui minha espada mais uma vez. Que pena, seu otário, minha voz saiu rouca. Quem ameaça a vida daquela menina vai se ver comigo. A aura dele explodiu. Um mar de chamas carmesim tomou o campo. Nas mãos dele, uma esfera começou a se formar, pulsando, viva, como um sol vermelho feito de destruição. Nascimento do caos. Ele lançou, e naquele instante, eu soube, se aquilo atingisse qualquer coisa, tudo acabaria. Cerrei os dentes, forcei minha mana até o limite absoluto. O espaço diante de mim começou a se distorcer, dobrar, quebrar, até que surgiu um buraco negro gigantesco, devastador, capaz de engolir tudo, até mesmo o impossível. Esse é o seu fim, Azaroth Griffin. Levantei a mão e gritei, Black Holly. A colisão aconteceu, e por um instante, o mundo inteiro ficou em silêncio. O céu se partiu, sem som, sem luz, sem vida. O sol carmesim de Azaroth foi engolido, devastado, apagado da existência, sem deixar qualquer rastro. E junto com ele, o próprio demônio, Azaroth Griffin, foi arrastado, consumido pela escuridão absoluta. Seus gritos ecoaram, cheios de fúria, até desaparecerem completamente no vazio. Eu tinha vencido, mas o preço foi alto demais. Meu corpo estava no limite, cada célula queimava, como se estivesse sendo destruída de dentro para fora. Minhas pernas cederam, meus olhos ardiam, minha respiração falhava. E ainda assim, eu fui até o fim. Caí de joelhos, exausto, depois de engolir a própria destruição no abismo que eu criei. O silêncio dominou o campo, até que uma voz o quebrou. Ray, você está bem? Olhei de lado, e lá estava ela, Rina. Ela não tinha fugido, estava escondida entre os destroços, mas viu tudo, cada segundo, cada golpe, cada risco. Por que você faz essas coisas perigosas? A voz dela tremia. Se podia acabar com ele daquele jeito, deveria ter feito desde o começo. Ela se ajoelhou ao meu lado, o rosto molhado de lágrimas. A preocupação dela doía mais do que qualquer ferida. Eu não podia, Rina. Minha voz saiu fraca,
quase desaparecendo no vento. Eu precisava entender. Precisava saber o que ele queria. Com esforço, segurei a mão dela. Eu não o matei. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Respirei com dificuldade. E continuei. Eu apenas o enviei para o vazio infinito. O vento soprou fraco, como se até o mundo escutasse. Lá dentro, tudo obedece à minha vontade. Não existe tempo, não existe som. Não existe cor, é um lugar onde até a intenção de atacar deixa de existir. Antes mesmo de nascer, forcei um sorriso cansado. Esse é o destino de tudo que o meu buraco negro consome. Rina levou a mão à boca, incapaz de acreditar. Ray, isso é tão absurdo quanto manipular o tempo e o espaço. Os olhos dela tremiam, mas não de medo, de compreensão, de admiração, e talvez, de algo mais profundo. A voz dela tremia, entre o medo e a admiração, sem saber o que sentir, sem saber o que pensar. Eu apenas fechei os olhos. Realmente, murmurei, e então, tudo ficou escuro. A consciência se apagou. A última coisa que ouvi foi a voz dela, suave, quase quebrando. Descanse, Rain, eu cuido de você. O tempo passou. 2 noites, silenciosas. Quando abri os olhos novamente, o mundo já era outro. Eu estava deitado, em uma cama simples. O cheiro de madeira preenchia o ambiente. Vozes ecoavam ao redor. Risos, copos batendo, pessoas vivendo normalmente. Uma guilda de aventureiros. Me sentei devagar, o corpo ainda pesado. E então vi uma figura conhecida. No balcão. Olha só quem acordou, disse Galiel com um sorriso debochado. Soltei um suspiro cansado. Realmente preciso parar de me esforçar tanto assim. Mas algo estava errado. Antes mesmo de pensar em descansar, eu vi Rina, e o olhar dela não era o mesmo. Havia algo ali. Dúvida, medo, distância. Ray, precisamos conversar. A voz dela era séria, fria. Claro, saímos da guilda. Caminhamos em silêncio, até um campo aberto. A noite era bonita, o céu estrelado, 3 luas iluminando tudo. O vento soprava leve, mas o clima era pesado, sufocante. Rina estava inquieta, desviava o olhar, brincava com o cabelo. E então, finalmente falou: você é um reencarnado de outro mundo. Meu coração disparou, mas por fora, nada mudou. Mantive o olhar firme. Não. O silêncio durou alguns segundos. Já ouvi histórias sobre pessoas assim, mas eu não sou uma delas. Rina soltou o ar, forçando um sorriso. Frágil. Ah, achei que fosse. Ela riu, mas não era natural. Era nervoso, era desconfortável. E naquele momento, eu entendi. A confiança dela tinha sido abalada. Meu coração disparou, mas por fora, nada mudou. Mantive o olhar firme, mesmo com tudo dentro de mim em alerta. Não respondi após alguns segundos. Já ouvi histórias sobre pessoas assim, mas eu não sou uma delas. Rina soltou o ar, forçando um sorriso. Frágil. Ah, achei que fosse. Ela riu, mas eu sabia. Aquilo não tinha acabado. A dúvida ainda estava ali, crescendo silenciosamente, dentro dela. Voltamos para a guilda, e, para minha surpresa, fizeram uma festa, uma comemoração pela minha recuperação. O ambiente estava cheio, barulho, risos, bebidas sendo erguidas, magias sendo exibidas como entretenimento. Alguns aventureiros mostravam suas habilidades, outros competiam, tentando impressionar. E, inevitavelmente, a atenção veio para mim. Eowyn, mostra a tua habilidade, deve ser absurda, gritou Garrett, um aventureiro nível S. Verdade, ouvi histórias suas, parece até coisa de outro mundo, disse Harry, com um olhar sério demais para ser só curiosidade. Meu corpo inteiro ficou tenso. Isso não era bom, nada bom, que nada tentei disfarçar com um sorriso, mas por dentro, eu sabia, eles não iam desistir. E então, eu senti o olhar dela. Rina, ela parou de beber, e me encarava, com desconfiança, como se estivesse tentando enxergar através de mim. Droga, não tinha mais saída. Tá bem, falei por fim, mas vamos lá para fora. Todos aceitaram na hora, curiosos demais para recuar. Caminhamos até uma área afastada. O silêncio tomou conta do lugar. Todos esperavam algo grande. Respirei fundo. Minha habilidade é perigosa, não é algo para brincar. Caramba, isso é sério, alguns disseram quase ao mesmo tempo. Sim, fechei os olhos.
Concentrei minha energia. A pressão começou a crescer. Lentamente, pesada, opressiva. Levantei a mão em direção ao céu. E então declarei: Black Hole. O ar ficou pesado, denso, quase impossível de respirar. Alguns aventureiros levaram as mãos ao peito, tentando puxar o ar que já não vinha. Outros caíram de joelhos, como se seus corpos tivessem desistido. 2 deles desmaiaram na hora, sem sequer entender o que estava acontecendo. Meu Deus, o que é isso? Gritou um deles com a voz tremendo. Isso não é magia humana, murmurou Gawed suando frio. Até Harry, que antes me observava com desconfiança, agora não conseguia esconder o medo. A aura dele tremia, como se estivesse sendo arrancada à força. O Black Hole continuava crescendo, expandindo, devorando tudo ao redor. E eu sentia meu corpo no limite. O suor escorria, minhas mãos tremiam. Controlar aquilo exigia tudo de mim, cada fragmento da minha vontade. Então, com um movimento brusco, fechei o punho, e tudo desapareceu, como se nunca tivesse existido. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Ninguém falava, ninguém se movia, apenas olhares, cheios de medo, espanto e respeito. Mas algo estava errado. Eu senti, aquele poder estava maior, mais instável. Quanto mais eu usava, mais ele crescia, mais perigoso se tornava. Por pouco, ninguém foi sugado. Por muito pouco, Rina e todos ali estavam em choque. Realmente vocês viram algo perigoso. Demais não é, falei tentando aliviar com sarcasmo. Mas ninguém riu. O clima continuava pesado. Foi então que Harry deu um passo à frente, os olhos semicerrados, a mente trabalhando rápido. Eu já ouvi falar dessa magia. O coração bateu forte. Ela foi criada pelo primeiro rei de Elseria, o lendário Falaun von Elseria. O ar ficou mais frio. Apenas os escolhidos da família real poderiam usá-la. Minhas mãos ficaram geladas. E olha só que coincidência, justamente nessa época nasceu o terceiro príncipe de Elseria. Cada palavra era um golpe. O único que possuía esse poder. Silêncio, pesado, sufocante, e que está desaparecido. Meu coração parou por um instante. É o fim. Descobriram. Fui descuidado. Se souberem quem eu sou de verdade, não vou ter escolha. Vou ter que desaparecer. De novo. O peso da verdade. A noite ainda carregava o eco do poder que eu havia liberado. As risadas voltaram, a música ecoava pela guilda, e as canecas se chocavam como se nada tivesse acontecido. Para eles, tudo havia sido apenas mais um espetáculo. Para mim, era o começo do fim. Por dentro, o silêncio gritava. Se descobrissem quem eu era de verdade, tudo acabaria. Rina, a guilda, essa falsa paz que eu construí com tanto esforço. Eu conseguia enfrentar inimigos poderosos. 1, 2, talvez até alguns mais. Mas o mundo inteiro contra mim? Não. Harry quebrou o clima, com aquele jeito direto. Mas esse príncipe morreu, foi assassinado. A tensão se desfez instantaneamente. Risadas, alívio, conversas voltaram como se o assunto nunca tivesse importado. Mas dentro de mim, não havia alívio algum. Mentiroso. A palavra ecoava na minha mente como uma sentença. Eu sorri, falei, continuei ali. Mas, no fundo, eu sabia, o terceiro príncipe de Elseria já não existia. Ou talvez, eu estivesse lentamente matando ele a cada dia. O refúgio, algo era estranho. Ninguém questionava, ninguém suspeitava, ninguém queria saber. Eles não viam um príncipe, não viam um segredo. Eles viam Ray. Ei, Ray, gritou Harry, levantando uma caneca. Vem para cá. Vamos ver quem domina melhor os elementos. Por um instante, eu hesitei, mas então, claro, caminhei até eles. E, pela primeira vez em muito tempo, eu ri de verdade. Ali, entre magia, competição e gritaria. Eu não era um príncipe fugitivo. Eu era apenas um aventureiro. E, de algum jeito, aquilo bastava. O aviso. Mas a paz nunca dura. No meio da multidão, algo mudou. Uma presença, fria, silenciosa, errada. Uma figura encapuzada passou por mim, sem parar, sem olhar diretamente, mas falou, baixo, preciso, como uma lâmina encostando na garganta. Boa noite, Vossa Alteza Rain von Elseria. Meu corpo travou, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Se eu fosse você,
Ficaria de olho na princesa Rina. Um segundo de silêncio. E então, ou algo inesperado pode acontecer. Meu coração disparou. Virei imediatamente. Mas, nada. A figura já havia sumido entre as pessoas, como se nunca tivesse estado ali. O início do caos. O barulho da guilda voltou. Risos, música, vida. Mas, para mim, tudo havia mudado. Alguém sabia. Alguém estava observando. E pior, Rina estava em perigo. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. E quando abri novamente, minha decisão já estava tomada. Não importava quem fosse. Não importava quantos viessem. Se alguém ousasse encostar nela, eu não esconderia mais nada. A aura dentro de mim se agitou, silenciosa, mas mortal. Podem vir. Dessa vez, eu não vou fugir. Fim do episódio 9.